Olá, bom dia, querido reikiano, bom dia. Mais um dia aqui, se ajustando, de estarmos aqui na nossa leitura diária. Bom dia, Rita, seja bem-vinda. Bom dia a todos aqui do Instagram, bom dia. Vamos iniciar mais uma leitura do livro Isto é Reiki. Bom dia, Isa! Bom dia para você. Bom dia, Pati, Luzi. Deixa eu ver, pulou aqui. Aqui, vamos lá. Ana, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma live nessa manhã. Bom dia, amor, minha querida amiga Isa. Bom dia, Natália, Ju, seja bem-vinda a mais um dia de leitura. Mais um dia que estaremos aqui falando sobre reiki, tirando dúvida. Deixa eu só ver aqui minha internet. Tá ok. Minha internet tá ok. O cabinho aqui também. E sejam todos bem-vindos. Todo dia, 8 da manhã, eu venho aqui para ler, uma parte do meu livrinho. E quero que todos que estão chegando aqui sejam bem-vindos. Carmen, bom dia. Cláudia, Bia, Beth. Comecei a fazer um projeto onde todo dia eu li um pouquinho, só que eu resolvi ler, sobre Reiki acompanhada de vocês. Olha só que lindo, é muito maravilhoso estar aqui em mais uma live. Para a gente poder colocar, também o Reiki em prática, essa energia em movimento, porque quando nós falamos e trocamos, em relação à palavra, falamos sobre Reiki, praticamos Reiki, quando estamos unidos em relação a vivenciar um pouco dessa energia, há sempre uma troca. Então, esse também foi um dos motivos de eu estar aqui, fazendo essa leitura acompanhada de vocês, ativar, ainda mais o Reiki na sua vida, porque quando a gente tá nesse momento aqui, a gente acaba fluindo. Eu envio muito Reiki para vocês e eu recebo, com certeza, eu sinto a energia de todos. Então, sejam muito bem-vindos. Conceição, Mariana, bom dia. Iniciando mais uma manhã de leitura, Que lindo, gente. E qual é a dinâmica daqui, da leitura? Eu deixo um tempinho de 15, no máximo 20 minutos de leitura, onde eu leio aqui, sempre um tópico, procuro sempre colocar a leitura primeiro, aí depois da leitura eu abro para dúvidas em relação à leitura, em relação ao próprio Reiki. É um momento que faremos aqui um estudo, uma troca, um bate-papo, Por mais que eu não ouça vocês, eu estou vendo aqui nos comentários e a gente consegue manter ainda mais presente essa energia maravilhosa. Estou colocando aqui o meu cronômetro. Leila, eu acredito que é a primeira vez que está participando. Então, quem está participando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, na minha leitura diária. E no final, como eu falei, eu leio um pouquinho e reservo um tempinho para a gente poder discutir, conversar, enfim, eu colocar aqui o que vocês precisam, porque é importante eu entender qual é a necessidade de vocês. Tem um botãozinho aqui para pergunta, que é onde normalmente eu procuro organizar as perguntas que chegam. É uma bolinha com pontinho de interrogação. E ali você pode colocar a sua dúvida. E no final eu respondo para você, Então, mais uma vez, muito bom dia. Sejam bem-vindos à leitura diária do Isto é Reiki. Eu
todo dia às 8 da manhã leio um pouquinho, a gente depois discute sobre a leitura e eu quero ressaltar como é importante para quem quer saber a história do Reiki, entender como ele chegou na vida do Mikao Usui, entender, né, o que aconteceu em relação ao ensinamento do Reiki lá no Japão. Esse autor aqui, o Frank Ajava Peter, ele descreve também um roteiro para quem quer viajar, quer ir ao Japão, viajar, e os pontos importantes para você que é reikiano visitar, para não perder. E em outra parte do livro, ele fala sobre as religiões lá do Japão e depois ele fala um pouquinho das técnicas, na verdade, a prática do Reiki e a experiência dele. E nós estamos exatamente hoje nessa parte, né, que é a quarta parte, onde ele fala sobre essa prática. Até aqui, ó, o uso prático do Reiki. Nós estamos nessa quarta parte falando sobre como colocar o Reiki em prática e ele está colocando aqui algumas coisas importantes que precisamos observar em relação à dinâmica do Reiki. Tá bom? Então, né, eu vou começar aqui a leitura. Eu estou na página 209 e depois da leitura a gente abre aqui para pergunta, tá bom? É aqui, ó, vou falar mais uma vez, ó. Isto é Reiki, do Frank Ajava Peter, né? Quem me acompanha aí todo dia, se puder me ajudar, porque sempre tá chegando gente nova aqui, aí vão perguntar qual é o livro, né? Aí vocês colocam, por favor, para eu me concentrar aqui. Ah, e já respondendo ali, né? O livro é comprado em qualquer livraria, seja na internet, seja físico, né? Você vai na livraria. Deixa eu dar só uma olhadinha, perguntando aqui, tá tudo ok na transmissão? Que pelo que eu tô vendo aqui, parece que não. Deixa eu só dar uma olhadinha. A conexão aqui tá ok. Caiu? Oi, vamos lá, deixa eu ver. Tá ok? Tá tudo ok? Tá. Então, vamos lá? Vamos começar? Se a conexão tá ok, tudo ok, vamos começar, né? Isso sem associar a música. Então, vamos lá. Eu parei na sexta-feira, na página 209, exercícios de preparação. E quais são esses exercícios de preparação? Ele está colocando aqui vários pontos em relação às sensações que sentimos quando aplicamos Reiki, seja na gente ou seja no outro. E ele tá, agora ele vai colocar aqui esses exercícios para você poder entender como é que funciona. E ele chama aqui em todo momento o Biosen, porque o Biosen é uma técnica de escaneamento da doença, só que ela também é uma palavra que caracteriza, né, a percepção da doença. A origem dessa palavra, se você for ver o significado, é exatamente isso, percepção da doença. E quando nós temos esse Biosen, né, vamos dizer assim, bem treinado, você consegue perceber qual é a necessidade da pessoa que você está aplicando ou a sua necessidade em relação a isso. E ele vai sempre falar que Biosen, então eu já estou introduzindo para quem está aqui novo em relação a isso, tá bom? Então eu vou aqui, ó, 10 a 15 minutinhos de leitura e depois a gente abre para pergunta. E eu vou olhar aqui as perguntas que estão aqui na bolinha e um pontinho de interrogação. Então vamos lá. Quem está com o livro me acompanha. Ó, exercícios de percepção. Nas próximas páginas, gostaria de explicar como você pode sensibilizar suas mãos para sentir melhor o Biosen e assim tratar seus pacientes com mais eficácia. Para entender melhor as explicações a seguir, leia com atenção o capítulo sobre o Biosen. É importante entender que sentir o Biosen não é uma habilidade psíquica,
e sim um tipo de percepção. Essa percepção pode ser aperfeiçoada pela prática de exercícios simples. Se você quiser desenvolver suas habilidades psíquicas, use a técnica do Reijirô, descrita acima, que foi o que a gente leu na semana passada. E as gravações estão aqui, tá, gente, no Instagram. Eu repeti aqui para poder a gente continuar. Sensibilidade e percepção. Caso você já tenha recebido uma harmonização ou sintonização do reiki, ou seja, se você é um reikiano, com certeza suas mãos já são perceptivas, mas talvez você precise de um treinamento extra de percepção para sentir o Byosen com clareza. O caminho tradicional de fortalecimento da percepção do reiki se divide em duas etapas. Uma delas depende do professor e a outra depende da sua prática pessoal. Quando ele fala aqui, só um parênteses, quando ele fala depende do professor em relação à explicação. E não adianta o professor explicar se você não faz essa prática. Vamos lá. Hayashi Sensei exigia às vezes que seus discípulos treinassem primeiro sozinhos por algum tempo antes dele fazer a sintonização com eles. Então ele fazia esse exercício antes para poder a pessoa já ter essa comunicação. Aí exercício com um professor. Vamos lá. Reiju. O presente mais valioso que um mestre de reiki pode dar a você é o Reiju. Um ritual que significa algo como sintonia, combinação ou harmonização. A palavra rei significa alma ou espírito e a palavra ju significa dar ou conceber. Quando as forças espirituais ocultas dentro de você são ativadas pelo professor, a energia desperta e suas mãos se tornam altamente sensíveis. Meu ritual de Reiju predileto é um que aprendi com o Shioku Sensei no verão de 2002. No entanto, qualquer ritual comprovado de ativação do reiki que esteja próximo do original surtirá efeito. No Japão, o Reiju é celebrado para pessoas certificadas de reiki, cristais de quartzo e, segundo Koyama Sensei, até para o sal, usado depois em lares japoneses. Como mencionado anteriormente, o reiki é uma energia espiritual dentro de você. Mas essa energia que tudo anima, tudo inspira, tem de ser despertada para que você possa usá-la para si e para as outras pessoas. Imagine sua avó tenha enterrado um tesouro sobre sua casa há muitos anos. Ele deu um exemplo aqui, para você perceber em relação ao que a cura em si já está dentro da gente. Esse processo de autocura, o nosso corpo, ele já sabe. Tanto que você percebe que as células, elas se caminham para a questão, de você, em questão das, como é que fala? As células que combatem, anticorpos. Os seus anticorpos são instrumentos seus para a cura de qualquer doença que chegue ao seu corpo. Então, nós, seres humanos, já temos isso natural dentro do nosso corpo. E você, quando se torna um reikiano, você ativa ainda mais esse poder, tanto para si quanto para o outro, tá bom? E continuando aqui, tô com o meu cronômetro, Enquanto ninguém souber da existência do tesouro ou não souber onde está enterrado, ele não terá utilidade nenhuma. Portanto, é necessário haver uma pessoa que saiba onde a preciosidade se esconde. Essa pessoa é o professor de reiki, ou seja, um mestre, Suponho que ele mesmo tenha aprendido a capacidade de despertar o reiki dentro de você. É uma capacidade que lhe foi revelada pessoalmente por seu mestre no curso de formação de professores de reiki.
Com base nessa experiência, o professor tem condições de conduzir o ritual do despertar, Reiju, diante de você. Portanto, ele precisa de uma formação reikiana junto a um mestre, que por sua vez também aprendeu com outro mestre, cada um no tempo devido. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que esse Reiju é o processo de sintonização, né? Oi, Flávia, todos aí que chegaram, Roseli, Leila, sejam todos bem-vindos a essa leitura que eu faço aqui todo dia, né? De segunda a sexta, às 8 da manhã. E também no final eu separo um tempinho para a gente falar de Reiki, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. E vamos lá, deixa eu ver aqui. Então ele vai falar um pouquinho aqui desse processo, né? Como deve ter sido para ele e como que é essa questão, ó, indignação inicial, que é o próximo tópico. Vou ler aqui para depois a gente para eu me concentrar nas perguntas, tá bom? Então vamos lá. Geralmente o crescimento espiritual se dá a partir de uma ignição inicial que parte de um professor ou um mestre espiritual. Quando a chama já está ardendo, o aluno de Reiki pode continuar trabalhando por conta própria, mas volta e meia precisará do exemplo do professor e talvez também do apoio de colegas que já estão alguns passos à frente no caminho do Reiki. Só assim ele saberá para onde conduzir a prática reikiana. Quando apresento palestras, tudo o que faço é mostrar a meus ouvintes, por meio de minhas palavras, meus gestos, a sinceridade e o amor que nos últimos anos encontraram um lar em meu coração. Como se desenvolve uma pessoa que escolheu o caminho do Reiki. E, por saber que sou exatamente igual a você, mostro a você, por alguns minutos ou horas, seu próprio futuro. Isso transmite coragem e confiança aos iniciantes. O professor de Reiki deve ser um exemplo para os seus alunos. Deve mostrar-lhes como integrou as regras de vida em seu dia a dia. A sua prática, a sua própria maneira. Deve seguir o juramento Bodhisattva, que já apresentado na página 163. E cultivar amor e compaixão em seu coração. Uma parte da iniciação consiste justamente em transmitir essas virtudes ao aluno. Graças ao seu trabalho interior, o professor elevou o seu nível de energia e iluminou o seu coração. A frequência mais alta de sua irradiação se transfere aos alunos em sua presença. Portanto, escolha seu professor com cuidado. Se ele mesmo não for feliz, não poderá tirar você do lamaçal. Olha só que lindo, gente. Então, eu vou agora aqui dar uma pausa em relação à leitura, porque nós falamos aqui coisas importantes na sua vida, né, na sua jornada como reikiano. E quais são esses fatos importantes? A escolha de um mestre habilitado para você conseguir ter a segurança que a sua sintonização foi feita da melhor forma, né? Daqui a pouco eu vou até falar sobre isso em uma live também lá no YouTube, né? Os maiores 3 erros que o reikiano não consegue entender essa conexão, perceber essa conexão, e vai ser muito importante. Por quê? Porque quando você tira da mente a questão dessa dúvida em relação ao seu mestre ou a sua sintonização, você vai conseguir dar um passo a mais em relação a essa conexão, a sentir, a perceber o que ele está falando aqui, perceber o Biosen, né? E assim, esse assunto é muito interessante
porque eu vejo que é uma das maiores dúvidas dos reikianos. E é por isso que eu estou também fazendo a Semana Reiki na Prática, que a inscrição tá aqui na bio, depois vocês olhem, a bio do Instagram. E lá nessa semana, que começa segunda-feira que vem, eu vou também descrever várias coisas muito legais em relação à sua vida como reikiano. Hoje nós estamos aqui, né? Que cada momento é um momento, cada conversa é uma conversa. E hoje a nossa conversa é sobre a leitura deste livro. E também a gente discutir alguns pontos importantes que eu acho interessante na leitura deste livro, né? Eu vou já abrir aqui para as perguntas, tem um pontinho de interrogação aqui onde você pode colocar a sua pergunta sobre a leitura que acabou de ser dada, sobre o reiki, porque às vezes os comentários sobem muito rápido e eu não quero deixar ninguém sem resposta aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, já tem até algumas perguntas. Então, ó, se você ainda não se inscreveu, não sei qual é o nome, né? Molt está perguntando aqui o horário da Semana Reiki na Prática. Serão aulas gravadas, então você vai assistir no seu horário, né? Eu gosto de fazer isso porque assim todas as pessoas conseguem, né, ver nos horários que ficarem melhor para elas, né? Então vamos lá, deixa eu ver. Kátia, bom dia. Fiz o nível 3 na uma universidade em São Paulo e fiquei um bom tempo sem praticar. Tentei fazer muitas vezes uma reciclagem para voltar a sintonizar, mas não encontrei essa reciclagem. Olha, o que acontece? Reciclagem normalmente se dá quando você tem, né, um mestre que está assim disposto a fazer uma reciclagem, e às vezes o nome, né, que é possível ter nessa reciclagem é fazer de novo o próprio curso de Reiki. Agora, uma vez sintonizado, sempre sintonizado. Você não precisa necessariamente fazer uma sintonização novamente para poder se tornar um reikiano. Você sempre será um reikiano a partir da primeira sintonização do nível 1, tá bom? Eu tenho um programa feito para reikianos que eu faço também uma reciclagem muito legal, e no início de janeiro eu vou abrir inscrições para esse programa, que eu ajudo reikianos a colocarem o reiki em prática para quem está com dificuldade, tá bom? Mas vamos às dúvidas aqui, que o importante é vocês esclarecerem o que vocês têm dúvida. Kátia, eu quero muito você como minha mestra, me identifiquei demais com sua energia. Abre outro curso de nível 3. Não, eu vou abrir sim. Tô planejando agora pro primeiro semestre, tá bom, gente? Com muito carinho. E tô preparando aqui para vocês uma agenda legal para fazer meus cursos. Eu gosto de fazer de tempos em tempos para poder me dedicar. Eu acho muito importante essa questão da dedicação com o mestre, né? E vamos lá, as perguntas. Dutra, né? Que horas serão essas aulas? Sei que ficarão gravadas, mas gostaria de entender e acompanhar ao vivo. Se for em relação à Semana Reiki na Prática, elas vão ficar gravadas. Se você já se inscreveu, você vai receber, né, todas as indicações para você assistir as aulas direitinho. Então, o link está na bio aqui do Instagram e você pode se inscrever inscrito na semana. Você vai receber um link e vai assistir na hora que ficar melhor para você. Tá bom, Dutra? Vamos lá, Sueli. Sou reikiana nível 1. Estou aplicando em mais... Deve ser em mim, né? Tenho dúvida se estou fazendo certo. Olha, se você está, né, se concentrando, se você está fazendo as posições básicas, pelo menos, né, em relação à autoaplicação ou aplicação em uma pessoa, tenha ciência que você está fazendo certo. A nossa prática, né, o aperfeiçoamento, ela vai vir com a prática. E é importante que você faça, mesmo tendo a dúvida que está fazendo certo. Por quê? Porque isso é uma questão da nossa mente que às vezes fica sabotando a gente. Então,
confie na energia, porque nós somos um canal e a energia vem do universo. Então você está transmitindo e se, né, a pessoa chegou até você e você vai fazer uma aplicação de Reiki e vai fazer o seu melhor, isso é o que importa. Esteja concentrada e confie na energia que o resto vai fluir. Tá bom, Sueli? Vamos lá, as perguntinhas. Gel, vamos chamar de Gel. Bom dia. Se a pessoa não consegue ficar muito tempo deitada de frente, pode ter muita dor nas costas. Pode ser feito reiki mais nas costas, então? Olha, sim. E uma opção para quem tem dor nas costas e não consegue ficar deitada, faça sentada. Peça para essa pessoa ficar sentada e é uma forma de deixar a pessoa confortável. Porque quando ela está confortável, ela consegue relaxar melhor. Mas se ela se sente confortável ficar somente de costa, você na hora que estiver aplicando, você intenciona que a energia flui para frente também. Mesmo que você esteja nas costas, é importante esse contato mais direto, né? Aqui e aqui, mas você intenciona que a energia vai seguir o seu fluxo, tá bom? E confia, gente, sempre confia. Vamos lá. Na caixinha aqui eu consigo controlar melhor as perguntas, tá bom, gente? É um pontinho de interrogação numa bolinha aqui, tá? André, fazendo nível 1 de Reiki, fazendo o processo de 21 dias, eu já posso trabalhar com atendimento? Olha, sim, mas eu vou fazer uma ressalva, o André, porque o que acontece? Primeiro, quando a pessoa faz o nível 1, a energia já flui e você já pode aplicar em outras pessoas, depois que você passou pelo seu processo de limpeza, né? Porque os 21 dias, ele serve para você dar uma atenção maior a você, adaptando o seu corpo a essa nova vibração. Só que o que acontece? O ideal é que você faça em parentes, né, familiares, amigos. E assim, se você quiser fazer em atendimento, em forma voluntária também, pode fazer, não tem problema nenhum. Só que o que acontece? Quando a gente faz o nível 2, nós temos ainda mais condições de tratar a parte emocional da pessoa e várias outras situações que são possíveis quando você tem os símbolos, né? Tem a ajuda dos símbolos junto com o seu reiki. Então, assim, você vai estar mais preparado para alguma situação que possa vir a acontecer. Ou seja, você vai estar mais habilitado. Então, se fosse dar um conselho, faz o nível 1, pratica com pessoas, familiares, amigos. Aí, com o nível 2, você tem condições de fazer atendimentos mais profundos. Tá bom, André? Vamos lá. Mais uma pergunta. Tereza. Opa, esbarrei aqui, gente, desculpa. Meu filho está com Covid e eu tenho enviado reiki para ele. Como eu poderia potencializar esse envio? Olha, se você já está enviando, a energia já está fluindo. Agora, o ideal é a gente aumentar a imunidade, principalmente nesse período. Então, faz a aplicação normal, à distância, né? Porque aí você, Tereza, já é nível 2. Então, faz a sua aplicação normal nele. E no final, você dedica mais um tempinho no timo dele, que fica nessa região aqui, né? Então, você usa o substituto, ou se você tiver com um substituto sendo um bonequinho, você consegue colocar a mão exatamente nessa região, de algum boneco ou urso. Agora, se você estiver usando só o nome, mentaliza essa região e sinta essa região sendo fortificada ainda mais. Por quê? A intenção, né, o foco nesse momento é que vai fazer total diferença. Então, se mantenha presente, focada nesse período que você está aplicando e no finalzinho você dá uma atenção a mais no chakra, não é no chakra, né? Nessa glândula do timo. E você pode, na hora que você estiver visualizando e pensando nesse local,
você pode imaginar o chokurei, que o chokurei é um símbolo muito bom para essa parte, essa questão de físico, né, parte física. Aí você desenhando o chokurei né, nesse timo, né, do seu filho, você vai conseguir, né, dar um efeito ainda maior, né? Deixa eu só voltar aqui um minutinho. Olha, gente, os comentários estão pulando. Eu tô conseguindo colocar aqui organizar as perguntas nesse localzinho que fica nessa bolinha, porque aí eu consigo ver melhor o que eu já respondi e o que eu não respondi. Vamos lá, Monte, eu não sei qual é o seu nome. Para aumentar a imunidade em animais também, pode ser aplicado no timo? Meu nome chamo Gabriela. Sim, é o mesmo procedimento, tá bom? A Margarete colocou aqui que tá sem som. Tá todo mundo sem som? Se não tiver, eu vou aumentar um pouquinho aqui, chegar mais perto. Mas pode ser a internet, né? Que tem muita gente aqui. A minha internet eu já verifiquei antes, tá ok? Tá bom? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Bom dia, amigos reikianos. A Lilian falou. Bom dia, Lilian. Seja muito bem-vinda aqui, como todos, né? Vamos lá. Aqui, Lilian. Posso aplicar reiki dentro de casa? Sim, pode. Não tem problema nenhum. Não tem nenhuma restrição em relação a isso. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda. Vamos lá, Flá, querida Flá, bom dia. Quando você faz reiki à distância e usa um boneco, você pode colocar os cristais nos chakras? Sim, pode. Da mesma forma que você faz presencial, você vai usar no boneco, porque é como se a pessoa estivesse ali, tá bom? É o mesmo procedimento. Leila, acredito, né? Quero fazer outra caixa de reiki de acordo com o que você orientou. Precisarei da minha mestra? Não. Sim. Vamos lá. Não precisa necessariamente da sua mestra, né? Sim, vamos lá. Eu tenho aqui o procedimento que eu passo para os meus alunos. E o que eu fico assim em relação a orientar para você é o seguinte: existem linhagens onde a caixa é feita para pedidos e a caixa é feita para envio de reiki. Em outras linhagens, né, assim, a diferença é que o caderno que é para pedidos ou o caderno que é para envio de reiki. Seria bom só você rever a sua apostila e ver qual a forma que a sua mestra passou para você. Não tem problema nenhum você seguir as minhas instruções, porque eu acredito que no final tudo é envio de reiki, independente da forma que você aprendeu. Então, se você quiser adotar a minha forma, você pode fazer a sua caixa normal, eu acredito que você tenha visto o vídeo, e você ativa ela colocando direitinho lá o propósito, que vai ser, no meu caso, né, eu oriento para os pedidos, aí você começa a colocar os pedidos ali na caixa, tá bom? E boa sorte, depois você me fala aí como é que foi. Vamos lá. Vamos lá, Marília. Pode-se fazer reiki sem acreditar? Você reikiano? Se você reikiano confia na energia, por que não acreditar? Deve ser a pessoa, né? Quando a pessoa não acredita, a energia ela vai fluir. Ela vai fluir. Só que a pessoa não vai perceber. E ela vai ficar ainda mais descrente, porque ela bloqueou na mente dela. E ela, por mais que aconteçam os resultados, em relação à aplicação, ela vai continuar sendo cética. Mas se você, reikiano, confie e pronto, vai. Isso aí que importa. Tá bom? Vamos lá. Aqui não deu para ver o nome. Sou reikiana há pouco tempo e não sinto nem vejo nada. Tem uma técnica? Olha, o que eu posso te orientar para quem está iniciando nessa jornada? Primeiro,
Elimine as expectativas, porque às vezes o não sentir não quer dizer que a energia não está fluindo. O passo principal para você perceber a conexão, perceber esse fluxo e ter a sensibilidade, né, de saber entender qual é a comunicação, é eliminar as expectativas e se concentrar no momento. E como é que eu oriento a concentração? Se você, né, faz a recitação dos princípios todo dia, você vai criar, né, uma atmosfera de percepção. Porque a recitação dos princípios é uma filosofia que ajuda a trabalhar a mente. E quando a gente trabalha ela todo dia, a nossa mente se amplia, porque é a filosofia que faz você criar um ciclo, né, de calma, de confiança, de agradecer o que está acontecendo, do trabalho honesto em relação a fazer o seu melhor e a bondade. Então, se eu fosse te dar uma dica, faça a meditação gacho, recitando os princípios e se entregue a esse momento. Ressoe os princípios no seu coração. Ali você já vai começar a perceber alguma coisa dentro de você. E no exato momento que você fez esse momento, parou e interiorizou, quando você começa a praticar o Reiki, você vai com outra perspectiva, sem expectativas. Você apenas fica leve. E olha, os meus alunos começam a fazer isso e eles percebem muita melhora em relação a essa sensibilidade, tá bom? É Valquíria, né? Que apareceu branquinho aqui. Vamos de novo. Valquíria, bom dia. Tem reikiano que sente as mãos quentes ou frias durante a aplicação e até vê cores. Aí eu vou te dar outra dica, Valquíria. Isso é pessoal. Não é porque todo mundo vê cores que todos vão ver cores. Não é que todo mundo, né? O normal realmente, o que vamos dizer assim, muitos reikianos sentem realmente é o calor. Mas se você ficar, né, nessa expectativa, você bloqueia a comunicação. Então, primeiro acalme a mente, limpe a mente, né? Faça a meditação, como eu falei, a meditação gacho com os princípios, que você vai começar a ver qual é a sua forma de percepção. Porque tem pessoas que percebem a formigamento, tem pessoas que percebem pulsar, outras sentem o frio que você falou. Tem muitos reikianos que nunca viram cores e eles sentem que aquele momento a energia está fluindo, confia que está fluindo. Primeiro de tudo, a gente precisa trabalhar esse princípio. Só por hoje eu confio. Confia que a energia está vindo, que você é um maravilhoso canal de cura. Porque quando a gente bloqueia a mente, aí não vai sentir mesmo, tá bom? Vamos lá, Sandra. Tenho nível 2. Estou enviando todos os dias através do caderno Reiki para as pessoas. Você dá curso? Sim. Dou curso? Sim. Em relação ao curso de nível 1, 2 e 3, eu vou abrir, só que ainda não sei a data, mas o meu programa feito para reikianos que querem aprimorar, dar uma revisada no que aprendeu, eu vou abrir no início de janeiro, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ana Carolina, mandei 3 vezes e-mail para receber o e-book, não chegou. Você mandou para mim, esse final de semana eu matei todos. Deve ter acontecido alguma coisa. Faz o seguinte, me manda no direct o seu e-mail, que eu vou dar uma olhadinha, tá? É porque às vezes realmente dá um bloqueio, mas é automático. E eu mando de forma manual, não tem problema não, fica tranquila. Vamos lá, a Leila, né? Acredito. Após uma aplicação de Reiki, esquentei tanto que precisei me hidratar e ingerir frutas. Normalmente, quando a temperatura eleva assim, fora do normal, se você
o ideal é continuar a aplicação. Por quê? Porque alguma coisa ali precisa de atenção. Então, alguma coisa ali precisava ainda de mais reiki. E isso pode acontecer tanto na autoaplicação quanto na aplicação de uma pessoa. E quando a gente bebe água, principalmente água gelada, né, e come alguma coisa, você está se acalmando em relação à necessidade que ficou, vamos dizer assim, um pouco, não foi totalmente atendida. Mas quando acontecer isso, fique mais tempo com a pessoa, porque a pessoa está precisando de mais reiki, tá bom? Que aí o fluxo tá ó. Deve ser Cláudia, né? Bom dia. Na hora da aplicação do reiki, no que temos que pensar na hora? Em nada. Deixar só fluir. Se vier pensamentos, ok, olhe. Eu posso fazer alguma coisa em relação a isso? Não. E foque na sua respiração. Só foque na respiração. Tenha a sensação, né, plena do seu corpo para você perceber a comunicação. Mas não precisa pensar em nada diretamente. Mas se pensamentos surgirem, só pense, assim, que às vezes a gente pensa, né? Esqueci de desligar a luz, estou dando um exemplo. Não vou, depois eu desligo. Concentre na respiração e nas suas sensações. Sabe aquela meditação que a gente faz que eles chamam muito de body scan, né? Que você tem uma percepção do seu corpo? É mais ou menos isso. Você só precisa perceber que você está ali e o que está acontecendo. Porque aí você vai entender a comunicação. Se a pessoa que você estiver aplicando precisar de alguma coisa. Tá bom? Vamos lá. Aqui. Sensei Kátia, que gracinha, Flávia. Gostaria de fazer reiki para Manaus. Escrevo no nome e envio? Sim. Escreve. Pode escrever o nome do estado e você... É como se fosse o reiki para o planeta. Só que você está especificando para um grupo, né? Você que tem o nível 3, né? Você vai conseguir fazer tranquilamente, né? Depois que atendo, ofereço água arborizada para deve ser os clientes, né? Sim, também é uma alternativa, né, para poder ajudar também, dar água para o cliente, né? Cláudia, Kátia, como faço para receber seu e-book? Eu já te respondi, né? Você vai no direct que eu mando de forma manual, tá bom? Salomé, que linda, você sempre aqui comigo. Por quantos dias se deve enviar reiki à distância? Isso vai depender qual é a necessidade da pessoa. Se tiver com uma doença, né, que precisa de atenção, envie o máximo que você puder, né? Se você puder enviar 7 dias, 14 dias, enfim, envie o máximo que você puder. O mínimo que eu gosto de enviar são 3 dias, quando a pessoa me pede. Ou eu deixo no caderno, né, depois que eu faço a aplicação, né, de reiki à distância, eu posso deixar no caderno ali a vida toda. Mas quando se fala de aplicação, que você vai fazer todo dia para a pessoa, especificamente, que está com algum problema, faça, né, pelo menos até a pessoa ter uma melhora, que é o ideal. Tá bom, Salomé? Vamos lá, Adriana. Deixa eu ver aqui. Adriana. Kátia, é possível sentir o Biosen em um local? Sim, totalmente possível. Aí quando você sente, você para e fica ali deixando o reiki fluir. Porque dependendo do lugar e da pessoa, sinto o meu corpo. Vamos lá. Quando você passou por algum local e você sentiu no seu corpo, mesmo assim é uma comunicação. Então você fica ali naquele momento mais um pouquinho para poder você nutrir a pessoa do que ela está precisando. E é importante, né, quando você tem essa percepção, tanto nas mãos quanto no corpo, para e fica ali mais um tempinho. E vai observando a sensação. Tá bom, Adriana? Vamos lá, tem várias perguntas aqui. Ponto.
potencializando o reiki usando o símbolo do Karuna? Olha, vamos lá. O seu reiki já é muito poderoso. Muito, 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 muito poderoso. Dependendo do seu nível, então, o reiki fica lá em cima. Os símbolos, eles são alternativas, tanto o símbolo do sistema Usui como o do sistema Karuna, eles são alternativas para você contribuir mais em relação ao que você está fazendo. Se é uma aplicação de reiki e você sentiu a necessidade de usar, use. E vai complementar. Porque o reiki em si, ele já vai fazer um trabalho poderosíssimo. E os símbolos, eles complementam. Só que o que eu sempre falo aqui a escolha dos símbolos é que vai fazer a diferença. Por quê? Cada símbolo tem uma função. E se a pessoa está precisando de uma força emocional, eu sei Reiki. Se está precisando de outra coisa que tem um símbolo específico, independente que seja da linhagem, né, do Mestre Usui ou do Karuna, você vai contribuir para a pessoa, tá bom? Vamos lá, mais perguntas. Como faço para alinhar os chakras? Olha, você tem o próprio Reiki, que ele, além de atuar nos órgãos, emoções, sentimentos, na parte mental, ele também harmoniza os chakras. E você aplicando o Reiki, você já está fazendo isso, tá? Agora, se você não é reikiano e quer harmonizar os seus chakras, o que você pode fazer? Você pode fazer uma meditação sentindo a energia, começando pelo chakra básico e subindo, imaginando a cor de cada chakra, mantendo, né, aquela cor ali fluindo, e cada chakra que você vai se elevando, vai visualizando a cor, né, em um processo meditativo. Agora, como reikiano, você harmoniza aplicando o reiki, num autotratamento que você já vai harmonizar, ou se você acha que precisa de um reforço a mais, você aplica, faz essa meditação que eu falei antes, aplicando junto a visualização, aplicando o reiki, né, no chakra que você estiver focando na visualização. Tá bom, Márcia? Vamos lá. Monte, né? Monte. O timo fica próximo ao plexo solar? Não, tenho dúvida do seu exato local. O timo, ele fica aqui, ó. Um exemplo claro. É porque existem cordões de vários tamanhos. Tá vendo aqui meu cordão? Mais ou menos nessa altura. Ele fica exatamente aqui, ó. Entre garganta e, se você for falar em chakra, entre o chakra da garganta e o chakra do coração. Ele fica mais ou menos nessa região aqui. Você pode dar batidas. Se você bater assim, você já está ativando essa glândula. Ou você pode simplesmente aplicar reiki nela, que você está ativando de alguma forma, tá bom? Ou batendo, ou aplicando, é uma forma de você ativar o timo, né? E ele fica aqui. Vamos lá? Várias perguntas, gente. Adoro quando vocês perguntam. O reiki deve ser aplicado por pessoa ou animal apenas uma vez por dia ou pode ser mais de uma vez? Vai depender da necessidade, né? Vamos dizer, se a pessoa está muito doente e você tem tempo para poder aplicar em mais de uma vez por dia, faça. Ele não vai fazer mal, tá? Mas aí você tem que precisar avaliar a necessidade da pessoa. Se tiver muito doente, uma vez por dia é o suficiente. Mas se precisar de mais, você perceber que precisa de mais e você tem como se disponibilizar, faça. Tá bom? Carmen querida, vamos lá. Eu tive uma mestra que não confiava na iniciação à distância. Imagina? Fui para a Kátia na... Oi, Carmen, minha querida Carmen. Ai, que lindo, obrigada, tá? Existem alguns mestres que não acreditam, né? Mas hoje a gente está se comprovando
que é possível, muitos mestres já estão conseguindo, né, ter vamos dizer assim, eu não vou dizer que está errada a pessoa não acreditar, é uma questão de ponto de vista. Se ela não se sente confortável, ok, a gente tem que respeitar. Mas eu acredito, né? E eu, como, né, a Carmen tá aqui, ela veio para mim, né? A gente fez aqui, minha aluna, muito dedicada, e tá aplicando o reiki aí, ó, pra caramba. Vamos lá, Lucimara. Quando me auto-aplico, sinto solavancos. Por quê? Porque normalmente, quando a gente, assim, aqueles espasmos ou esses solavancos, é que alguma coisa está sendo trabalhada. Então, só continue. Continue. Alguma coisa está sendo desbloqueada. E não fique preocupada no que, porque o importante é que está indo, está limpando. Tá? E pode acontecer. Isso às vezes acontece sim, né? Mas conforme você vai se aplicando todo dia, colocando o reiki presente, recitando os princípios, isso aí vai diminuir, tá bom? E se não diminuir, gente, ó, procura um médico, sabe por quê? Porque são muitos anos vibrando de uma forma diferente e ninguém precisa sofrer. Então, recorremos sim a algum profissional para ele ver o que tá ali, a gente dá atenção e o reiki vai potencializar qualquer tratamento que tenha que ser feito para, de uma vez por todas, aquilo não te prejudicar mais. Vamos lá. Como fazer alinhamento dos chakras? A essa já respondi. Tá bom? Cadê? Fernanda, quando a melhor forma de enviar a 2 pessoas ao mesmo tempo? Já com o nível 2? Uma aplicação de reiki à distância ou presencial, ela só é possível fazer juntos com mais de uma pessoa, né? Você aplicando em mais de uma pessoa, quando você tem o símbolo de mestre. Então, você que é nível 2, tanto presencial quanto à distância, quando você for fazer uma aplicação de reiki, você faça em um, depois você faça no outro, tá bom? Aí o que eu aconselho nesses casos, coloca no caderno, porque no caderno você vai enviar reiki, mas é o reiki como se fosse uma energia de oração mais poderosa. Então você tem condições de ajudar e normalmente, né, eu oriento os meus alunos a quando ativam o caderno, que aquele reiki, o nome daquela pessoa que está ali naquele caderno, que ele receba o reiki no momento que for mais propício para ele, tá bom? Então eu sempre aconselho, tanto que é uma técnica do nível 2, né? E não é à toa. Vamos lá! Tenho experiências maravilhosas em aplicar reiki nesse cavalo da foto. É porque a foto tá muito pequenininha aqui. Ele adora. Que lindo, Gabriela, que lindo. Ah, eu lembro de você. Você mandou uma mensagem para mim falando da experiência, né, com os cavalos, de como eles gostam. Agora você falou, eu lembrei. Quer dizer, eu lembrei desse e-mail, né? Só que eu recebo tantos. Mas se foi você, eu achei linda a história. Vamos lá, Sam. Deve ser Sandra ou... Não sei, vamos lá. Às vezes sinto biose em um determinado local e a pessoa sente a energia em outro. Por quê? Porque quando acontece isso é porque as necessidades podem estar em diferentes locais. Normalmente eu confio mais no reiki em si. No reiki, que eu digo no reikiano em si. Por quê? Porque a sua percepção tá mais trabalhada do que da pessoa. Salvo, tem pessoas que conseguem. Mas às vezes é só um caminho que tem que ser percorrido. Porque em alguma região o bloqueio tá ali e quando você desbloqueia ali, a outra que estava muito obscura aflora. Porque a concentração do corpo estava ali. É igual quando você está doente, tem mais de um sintoma, assim, mais de uma doença, sei lá. Vou dar um exemplo assim bobo. Você está com dor de garganta e conjuntivite, né?
os seus anticorpos, eles se dividem, mas eles vão ativar onde estiver precisando mais. É a mesma coisa o reiki, né? Quando você percebe, vai primeiro a sua percepção e depois você segue do seu cliente, tá bom? Porque aí é uma coisa que você precisa trabalhar ali e depois que você focou ali é outra área que precisa de atenção, tá bom? Vamos lá. Tive experiências lindas com os meus 2 cavalos, né, Gabi? Eles se aproximam de mim, de minha mão e deitam o rosto nela. Olha que lindo, gente. Animal é a coisa mais linda em relação a perceber quem é reikiano e quem não é. Sabiam disso? Vamos lá, Keila. Além do reiki, fiz karuna e radiestesia para reikiano, mas ainda não trabalho. Olha, fica calma, tudo tem seu tempo, não se cobre. Se aperfeiçoe, comece devagar. Se você quer realmente trabalhar, comece devagar, porque a insegurança, ela pode acontecer sim. Só que às vezes é a nossa mente racional que está falando mais alto. E siga o seu coração e vai. Que depois você educa a sua mente racional para poder ela parar de te sabotar, tá bom? Mas vai. Eu começaria devagar, né? Vai devagarinho, vai no seu tempo, todo mundo tem um tempo, tá bom? Cadê? Lucimara. Posso aplicar reiki à distância com redução, fazendo um desenho de boneca e colocando o nome da pessoa? Com certeza. Pode, tem sem problema nenhum. Como saber quantas sessões serão necessárias para a pessoa ou animal? Olha, isso é uma pergunta que a pessoa, né, você reikiano, precisa realmente ter um pouco de experiência em relação a isso. Número exato, o que eu normalmente aconselho são 5 sessões. Com 5 sessões, você já tem um diagnóstico, assim, não é diagnóstico, mas uma percepção se a pessoa precisa de mais ou não. E vai renovando até em cada 5 sessões. Porque o que acontece? Cada ser humano é um ser humano único. E às vezes, com 1, 2, 3 sessões, a pessoa já consegue uma melhora, mesmo você estipulando. Então, faça um número básico, eu aconselharia 5. Se concentre em cada sessão, mas assim, fique sempre avaliando, né? Porque às vezes a gente precisa, eu quero um número exato, porque a pessoa pede, ou qualquer coisa assim, mas eu faria 5 e ia percebendo, e você vai ver com o tempo que você sente se a pessoa precisa mais, espaçar, né, ou não, principalmente em animal, que animal ele tem mais sensibilidade, às vezes o tratamento é mais rápido, tá bom? Nossa, gente, quanta pergunta, que lindo! Sam, quero muito fazer sua reciclagem nível 3. Eu vou abrir sim, com certeza. Estou preparando tudo com muito carinho, tá bom? Posso usar a mesa radiônica para definir? Não sei, em relação a iniciar, pode ver qual é a terapia que você se identifica mais. Márcia, por que em determinadas aplicações bocejo e lacrimejo demais? Olha, aí é que tá. Em determinadas aplicações, dependendo de como vibracionalmente a pessoa tá, você sente mais ou menos. Agora, uma coisa eu te digo, tá limpando. Quando a gente boceja muito ou lacrimeja, a coisa tá indo, tá fluindo, tá? Deixa eu ver aqui. Cláudia, eu acho, né? Kátia, eu posso enviar reiki para um ambiente tenho que usar qual símbolo? Se você for nível 2, você usa o Chokurei, porque o Chokurei é um símbolo que limpa, purifica, traz a luz. Então, desenha o Chokurei em cada canto. Depois você se posiciona no meio do ambiente e desenha um grande Chokurei ali, para poder fazer a limpeza. Mas quem é reikiano nível 1 também consegue, tá bom, gente? Só que você precisa se conectar, né?
e ir aplicando o reiki assim, rodando o local, tá? Isso ajuda. E peraí, deixa eu ver aqui, tirar. Cadê? Lourdes. Fui iniciada no nível 1, 2 em 1992 com Jason Thompson. Preciso fazer reciclagem? Olha, Lourdes, isso aí é muito pessoal. Você acredita que o que ele te passou é o suficiente? Então não precisa, né? Agora, se você acredita que seria bom fazer com ele de novo ou outro mestre, é uma decisão muito pessoal, né? Em relação a você querer reciclar ou não. Precisar só depende da forma que você quer utilizar. Você pode pegar a apostila que ele deu e revisar ela todinha, entendeu? Então, não precisa necessariamente. Ou você pega tudo que ele deu ou faz outro curso com ele. Isso é uma decisão muito pessoal, tá bom? Vamos lá. Cadê? Flá. Qual o nome que usamos para determinar as pessoas que nos procurem? Ex-paciente ser cliente. Qual o nome que usamos para determinar? Não entendi, Flá. Sinceramente, desculpa, não entendi. Vamos lá, Rita. Tenho dúvida de como enviar reiki para situações futuras. Vou dar um exemplo aqui para você, Rita. É uma prova, né? Você ou alguém vai fazer uma prova. Você pega a data da prova, o horário da prova, e você coloca isso em um papel com o nome da pessoa também, né? A data de nascimento. E você vai enviar reiki para a situação em si, né? Você não envia o reiki para a pessoa, você vai enviar o reiki para a situação. E sempre quando você estiver enviando, pensando, você imagina a pessoa, se for uma prova, ela feliz, falando para você que passou na prova, ou comentando para você que a prova foi tranquila. Aí você vai intencionando aquela aplicação para o futuro, que tudo ocorra para o melhor, para todos os envolvidos, né? Ou o melhor para fulano de tal, mas eu gosto de falar todos porque aquilo, qualquer situação ali que tem uma harmonia geral, para que todos consigam, assim como a pessoa que você está enviando, consiga ter uma clareza, uma calma e visualize mesmo a pessoa pulando de alegria que passou na prova, né, falando para você, contando para você, e se for você, você contando para outras pessoas. Então é pegar a data futura, se tiver o horário melhor ainda, o nome da pessoa. E você, quando você coloca o nome, você está direcionando, mas você pense na situação, tá? Porque quando você pensa diretamente na pessoa, você, como uma aplicação de, eu vou aplicar reiki para fulano que vai fazer a prova. Não faça uma aplicação para o futuro, porque a aplicação de reiki normalmente deixa a gente mais relaxado, mais tranquilo, e a pessoa às vezes pode até dormir na prova, né? E aí, contribuiu? Não contribuiu, né? Então pense na situação em si, tá bom? Vamos lá. Léo, essa live é um curso, né? Parabéns. Quanto ensinamento. Sim, vamos dizer, né? Eu tenho isso na minha mente, gente. Toda a minha live é uma aula. É uma aula, é um aprendizado, porque eu procuro dar aqui o meu melhor para você que é reikiano consiga usar, né? Muito obrigada aí pelo carinho, tá bom? Deixa eu ver, mais uma pergunta. Conceição querida, a Flávia quer saber como se referir à pessoa que ela vai atender, se cliente ou paciente. Agora entendi. Ai, obrigada, Conceição, eu não tinha entendido dessa forma. Normalmente, né, vamos dizer assim,
de praxe, em relação à ética, em relação a, quando eu falo ética, estou dizendo à comunidade reikiana e para não ter choque com a comunidade, né, de medicina. Paciente, se você olhar pelo conceito da palavra, são pessoas que são tratadas por médicos. E nós não somos médicos, nós somos terapeutas, né? E o termo correto seria cliente, né? Esse seria o termo correto. Só que eu também acho que cliente fica muito informal, não fica muito assim, soa estranho, sabe? Mas eu também fico nessa dúvida porque paciente não é, né? Nós não somos médicos, salvo o médico que é reikiano. Então, quando eu procuro falar, eu falo, eu tendo para o cliente, mas eu sempre falo pessoa que vai receber, pessoa que está te procurando, né? A pessoa, eu sempre procuro falar a pessoa, né? Falando pessoa como um termo genérico, para não ficar tendo vamos dizer assim, essa diferenciação, né, de paciente, cliente. Porque na minha concepção não é paciente, o certo seria cliente, mas eu também fico nessa dúvida. Mas em questão de se você tem uma organização, fichas, o certo seria cliente. Meu cliente tal, meu cliente tal, meu cliente tal. Tá bom? Obrigada aí, Conceição, e espero aí que a Flávia tenha escutado. Ai, que bom. Vamos lá. Cílias, parabéns. Está tirando muitas das minhas dúvidas. Que bom, gente. Fico muito feliz em estar contribuindo. E quero contribuir ainda mais, hein? A Semana Reiki na Prática. Se inscreve. Link na bio, que é mais uma semana que eu vou estar contribuindo ainda mais. Cláudia, também concordo. Você é muito maravilhosa e nos ensina muito. Ai, que lindo, gente. Ai, muito, muito, muito obrigada pelo carinho, gente. Isso só me faz entender que eu tô no caminho certo, que eu tô fazendo o que eu preciso fazer da melhor forma. Cadê a Leila, né? Já ouviu o termo assistido. Ó, viu a contribuição que ela tá dando? Seria outro termo, né? Também muito interessante. Vamos lá. Cadê? Eu vejo aqui. Quando me auto-aplico e aplico o reiki, no início bocejo muito. A questão de que tá desbloqueando. Alguma coisa tá indo, e confie que o que tá precisando partir tá indo embora. Como ajudar meu filho com o reiki a sair da indecisão e procrastinação? Olha, Lucimara, assim, a gente como mãe, né, a gente fica com o coração apertado. O que eu faria? Eu aplicaria reiki nele, sempre com a intenção e com o coração assim, de vendo ele alegre, feliz. E pergunte mesmo ao reiki, né? O que meu filho precisa olhar, perceber, né? E agir para que ele consiga maravilhas na vida dele. E entrega, porque cada um tem o livre-arbítrio, mas com persistência você vai conseguir, né? Que essa é uma das não preocupação de mãe, né? Que os filhos consigam seguir sua vida independente da melhor forma, né? Eu acho que toda mãe quer isso, mas vai aplicando, vai tendo paciência. Às vezes demora um pouquinho. Como a gente convive com os filhos, às vezes a gente acha que está demorando, mas está agindo, tá bom? Julieta, quando estamos recebendo o reiki, podemos ficar nesse momento em oração? Olha, a minha preocupação em relação a você focar na oração é desfocar na concentração e a necessidade da pessoa. Eu sei que às vezes tem momentos, como acontece comigo, me vem um salmo na cabeça, assim, um salmo.
E às vezes, quando eu sei, né, alguns salmos, claro, eu só sei basicamente um salmo de cor, que é o Salmo 23. Então, quando esse salmo vem, aí eu recito rapidinho, mas eu volto na concentração. Por quê? Porque a nossa principal atenção naquele momento é estar com a pessoa, a gente procurar ver a necessidade da pessoa. Isso que importa, tá bom? Mas assim, eu não vejo nenhum problema em você ir rapidinho nesse momento e voltar. Agora, se você ficar só na oração, você perde a atenção na pessoa, tá bom? Gente, olha, eu normalmente aqui, para não ficar, que vai ficar gravado essa live, eu sei que tem muita coisa aqui ainda, só que eu estipulo um tempinho para não ficar cansativo nem para quem está assistindo, nem para mim, e para que eu consiga contribuir da melhor forma. Então amanhã eu estarei aqui de volta, porque todo dia eu estou aqui, ó, na leitura desse livro, onde a gente lê um pouquinho, discute um pouquinho sobre o livro, né? Isto é Reiki do Frank Ajava Peter, que para você que é reikiano é muito importante. Se você quer saber a história, entender mais um ponto de vista, uma visão do Reiki, é muito importante, né, que você tenha esse livro, né? E se você ainda não se inscreveu na Semana Reiki na Prática, o link tá na bio. Vem comigo, vai ser uma semana muito gostosa da gente colocar também o Reiki em prática. E mais tarde tem live aqui com a Gi. Também vou colocar um vídeo lá no YouTube daqui a pouco. Então, assim, minha contribuição é sempre o máximo da melhor forma para você, reikiano, colocar em prática o Reiki, tá bom? Amanhã estarei aqui na leitura. Espero você aqui amanhã. Obrigada, Carmen. Obrigada, Isa, minha querida amiga, Rose, Yara, Conceição, que sempre contribui aqui, a Flá também, a Natália, que são pessoas que estão sempre aqui, a Salomé, são os nomes que estão aparecendo, mas eu sei que tem muito mais pessoas que estão comigo aqui sempre. Então eu quero agradecer muito, muito, muito obrigada por esse momento lindo e até amanhã. Beijo grande. Vou deixar gravado, hein? Pode deixar. Até amanhã.